Olha que palavra forte em João 16, versículo 8 ao 11. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Né? Ele se refere ao Espírito Santo de Deus, porque nessa vida nossa, para nós sermos felizes na vida sentimental, em todas as áreas, a gente tem que ter o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Porque quando nós temos o Espírito Santo, tudo que o Espírito nos dizer, nós vamos entender. Porque quando a gente não tem o Espírito Santo, e o Espírito fala alguma coisa para a pessoa que está, por exemplo, no espírito adâmico, na carne, ela não vai gostar, ela não vai aceitar. Por exemplo, quando uma pessoa diz que foi na igreja, que o pastor falou algo que ela não gostou, que ela falou, eu não vou mais naquela igreja porque o pastor falou algo que eu não gostei. O pastor não falou algo que ela não gostou, ele falou no espírito e na palavra. Mas só que a pessoa, às vezes, ela quer Deus do jeito que ela quer. Ela não quer Deus do jeito que tem que ser. Então ela quer criar um Deus da maneira que ela acha que ele deve ser. Da maneira. Ela quer ouvir algo que agrade aos ouvidos dela. Né? É a mesma coisa, a pessoa está em pecado, ela não quer que ninguém fale para ela que ela está pecando. Porque ela se ofende, porque ninguém. A pessoa está errada, ela não quer aceitar ninguém exortá-la, né? Então às vezes ela chega na igreja, o pastor começa a pregar e vai logo naquela palavra assim que de exortação, que sabe que a exortação é para puxar a orelha mesmo, né? Então ela não gosta. Então o que acontece? Às vezes nós, como servos de Deus, temos que falar a verdade, o que está escrito, porque eu não vou distorcer uma vírgula nem um tio. Eu não vou dizer algo para a pessoa, se eu estou vendo que ela não está certa perante Deus, ela me pergunta, o que você acha disso? Eu falo, olha, segundo a palavra de Deus, não está certo, a gente tem que fazer as coisas certas, conforme Deus ensina, porque da maneira que você está fazendo, já que você me perguntou, não está certo perante Deus. Aí a pessoa se ofende. O que você acha? Ela está na carne? Ou no espírito adâmico ainda, que é na carne? Ou está no Espírito Santo? Porque se ela estiver no Espírito Santo, ela vai entender o que o Espírito está dizendo para ela. Muitas vezes, na minha caminhada na fé, às vezes o pastor, que ninguém é perfeito, eu não estou dizendo que eu sou perfeito, o pastor às vezes chamava minha atenção, algo que eu não estava vindo, porque aquele que ama teu irmão, o pai que ama o filho, ele corrige ele, disciplina, né? Ele fala, olha, você não está fazendo isso, isso, isso. De vez em quando, quando a gente está no Espírito, a gente chega no pastor e fala, pastor, muito obrigado por o senhor ter chamado minha atenção e me alertado disso. Muito obrigado. Eu agradeço. Agora, quando o senhor estiver na carne, né? Naquela fase adâmica ainda, nossa, o pastor fala um negócio disso, eu vou ficar magoado, vou ficar triste, não vou gostar, entendeu? Vou sair da igreja, não vou querer conversa mais com ele.
Vou sair dizendo para todo mundo que eu tô triste com ele, porque ele falou algo que eu não gostei. Porque a gente está naquela fase adâmica ainda, a gente não está no Espírito Santo. Porque quando a gente está no Espírito, o que o Espírito diz, logo, logo nós entendemos. E de vez de nós ir para baixo, nós nos fortalecemos. Porque nós sabemos que vem do Espírito Santo, o que ele está dizendo. Ele não está dizendo para o nosso mal, jamais. Ele vai dizer algo para o nosso mal. Ele vai dizer algo para que nós continuamos no caminho da nossa salvação. Então, quer dizer, a pessoa, quando você fala algo no Espírito para ela que ela não entende, ela não está no Espírito. Ela está na carne. E ela vai se ofender, vai ficar triste, não vai aceitar. Mas só que Deus, ele dá o crescimento em tudo que a gente fala. E quando a gente fala no Espírito, e o Espírito ama as almas, ele vai incomodar. Ele vai incomodar. Ele vai incomodar todo o tempo. Porque a palavra jamais volta vazia. Porque quando Deus ele ama a gente, ele corrige. Ele fala, ó, se conserta comigo. Porque eu te amo. Se um pai ele corrige um filho, é porque ele ama. Ele quer ver o filho bem. Mas se o pai for falar com o filho não aceitar, ficar com raiva, até para você ver, na palavra de Deus, diz que os filhos de Judá foi rebelde com o pai. O próprio Deus tirou a vida deles, porque eles não quis obedecer o pai. Então eu falo para você, o atalaia, se ele não falar a verdade, a pessoa, quando ele vê a pessoa que está caminhando para o abismo, se ele não falar a verdade para aquela pessoa, a alma daquela pessoa vai ser cobrada dele. Então, já que você, às vezes, tem algo que você sabe que não está certo, todo mundo sabe quando está agradando a Deus ou não está. Não pergunte para alguém se você está certo ou errado, porque você já sabe que você está errado. Então, se conserta com Deus. Às vezes Deus fala, ó, entra no teu quarto, fecha a porta e dobre o seu joelho e fale comigo na sua intimidade. Eu não adianta eu sair sabendo que eu estou fazendo algo que não está certo, eu sair perguntando para um, para dois, para três, se eu estou certo ou errado. Vai levar. E a pessoa que nega Jesus, que concorda com coisas erradas, que não é de Deus, a alma dela vai ser cobrada, aquela pessoa. Porque ela está passando a mão na cabeça e dizendo, não, tá tudo bem. Um dia resolve nada. Eu já passei por situação que eu achava que ia resolver rápido. Mas como era contrário à vontade do diabo, ele fez eu ficar 14 anos sem resolver aquela situação. Ele dava jeito para mim não resolver, porque ele sabia que se eu resolvesse aquela situação, eu ia agradar a Deus. Então ele fiquei 14 anos desagradando a Deus, porque o diabo dava um jeito de eu continuar desagradando a Deus. Mas o dia que eu entendi a palavra de Deus, que o segredo dele é obedecer a palavra de Deus, logo aquela situação que eu fiquei 14 anos, o dia que eu entendi as coisas de Deus, a primeira coisa que eu quis consertar foi a minha situação perante Deus. Eu estou me referindo ao casamento. Entendeu? Porque quando a gente não regulariza o nosso casamento, a mão de Deus está recolhida, porque você não está obedecendo a Deus. Porque em primeiro lugar é Deus, segundo a família. A segunda família é o casamento. Se eu estiver irregular no meu casamento, na minha convivência conjugal, a mão de Deus está encolhida. Ele está vendo, mas não pode fazer nada. Porque o diabo está acusando. Agora, quando eu resolvo essa parte, pode ter certeza que a mão de Deus, por toda a minha família, Deus vai estar assim, protegendo. Tá certo? Então, às vezes, o atalaia, o servo de Deus, ele tem que falar a verdade, ele não pode negar. Ele vai falar a verdade que Deus deixou para nós aqui, na palavra de Deus. Conhecereis a verdade, que a verdade nos libertará. Mas vocês sabem muito bem que tem hora que a verdade dói, né? Isso é que é o negócio, a verdade dói. Então, meu amigo, não me pergunte se você está certo, principalmente quando você sabe que está errado. Porque eu vou ter que te dizer a verdade e você não vai gostar. Você vê bem na palavra de Deus, Jeremias, profeta Jeremias. Ele ia lá no rei, Deus mandava ir lá no rei e falar para ele se arrepender,
para ele mudar. Mas quando Jeremias ia falar a verdade para o rei, o que o rei pegava ele? Ia lá enterrar, jogar ele dentro de um poço, lá na praça, e largava lá. Quando ele depois chamava Jeremias de novo, Jeremias dava-lhe uma lapada falando a verdade, que ele estava em pecado, que ele estava errado. E que se ele não se consertasse, Deus ia destruir ele. O rei não gostava, o rei queria que Jeremias passasse a mão na cabeça dele. Jeremias queria que. Não, o rei queria que Jeremias passasse a mão, falasse uma palavra bonita, mostrasse para. O rei queria que Jeremias mostrasse para ele um Deus do jeito que o rei queria. Mas não, filho. Rei, Deus é isso aqui, a palavra de Deus está aqui, ó. Você quer uma revelação de Deus? Está aqui, ó, a Bíblia Sagrada, ó. Aqui é a revelação. Não precisa ninguém estar revelando nada. Agora, dizer a verdade, você fala primeiro, ó, tá escrito. Aí vem aqui na palavra de Deus, tá aqui, ó. Ó, isso aí não está correto perante Deus. E tem gente que não gosta de escutar isso, não. Escutar isso, a mágoa vem, sabe? Sentimento. Ai, fulano, tô com raiva do fulano porque ele falou aquilo pra mim. É igual o rei. O rei pegava Jeremias e enxerra no poço, porque Jeremias, quando ia lá, falava a verdade que Deus mandou. E o rei não gostava. Então eu falo para você, a verdade é para libertar. Mas só que quem entende a verdade é porque está no Espírito. E quem não aceita a verdade não está no Espírito. Agora uma coisa interessante, quando a gente obedece a Deus, o Espírito Santo toma de conta. E um casamento com o Espírito Santo é outra coisa. Um casamento com o Espírito Santo é outra coisa. É Deus presente. Tá certo, gente? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Em nome de Jesus.